Como controlar as crises de ansiedade depois do diagnóstico de HPV de alto risco? Isso é muito importante, né? Ter HPV não é uma doença, ele é um marcador de risco. Ele significa que a pessoa tem um risco maior do que a população em geral de vir a ter alguma lesão. Se ela vai ter ou não depende da sua imunidade. E a chance da pessoa ter contato com o vírus do HPV ao longo da vida é de 80%. É muito alto. Então, se a gente pegar ali a população brasileira dos 16 aos 25 anos, que é quando a pessoa começa a ter relação sexual, que ela começa a ter contato com o vírus, 53% está infectada com o vírus. Depois, essa porcentagem vai diminuindo, porque a maioria das pessoas vão eliminando o vírus. O que se fala dos estudos, população mundial, em torno de 13% está infectada com o vírus do HPV. Então, ele é a doença sexualmente transmissível mais prevalente que existe. Então, primeiro, tirar aquela culpa. Às vezes a pessoa tem esse diagnóstico, ela se sente culpada. E, na verdade, muito prevalente, não é porque ela é promíscua que ela está infectada com o vírus do HPV, é porque ela teve relação em algum momento da vida dela, ela tem chance de ter se contaminado com o vírus. O preservativo, infelizmente, não é 100% para HPV, então mesmo tendo relação com o preservativo, poderia se contaminar com o vírus do HPV, porque ele transmite por contato, então, principalmente o preservativo masculino, ele não cobre 100% da genitália. Então, se a pessoa está com uma verruga no monte pubiano, tem relação mesmo com o preservativo, pode passar, né? Então, entender isso, tirar essa culpa, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entender o risco, que na verdade a presença do vírus não é uma doença, ele é um marcador de risco, e por isso que a gente vai fazer exames, vai investigar se tem alguma coisa, vai fazer uma colposcopia, vai fazer um preventivo, tem exames para investigar isso. E aí, o controle da ansiedade é muito importante. Por quê? Porque qual que é o nosso objetivo? Que a pessoa consiga eliminar o vírus. E a ansiedade, estresse, depressão, eles afetam diretamente o funcionamento dos linfócitos T, que são os faxineiros responsáveis por varrer o HPV do corpo. Então, a pessoa fica ansiosa, além de não ajudar, ainda atrapalha eliminar o vírus. Então, tratar a ansiedade é fundamental para auxiliar nesse processo, tá? Tem uma live que eu fiz só sobre isso, que o nome é Ansiedade, Estresse e Depressão em HPV, e eu mostro os estudos que foram feitos sobre isso.